Olá a todos e todas, esta é a 14ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Essa aula vai ser dedicada inteiramente ao esclarecimento de dúvidas que me foram encaminhadas, seja por e-mail, seja através dos comentários no YouTube. Me deixem começar por frisar como é que essa aula, que a prova vai funcionar na quinta-feira. Na quinta-feira vocês têm que estar online. A critério de vocês, escolham qual é o horário que lhes convém melhor, ou a 1h30 da tarde ou às 6h30. Eu vou caminhar uma bateria de questões a 1h30 e uma bateria de questões às 6h30. Do conjunto de questões que eu vou encaminhar, cada um vai escolher duas para responder. E vocês vão ter duas horas, a contar da 1h30, portanto, até as 13h30, e depois das 6h30 às 8h30 para responder essas questões. É indiferente se vocês estão matriculados na turma A ou na turma B. Podem escolher o horário que melhor lhes convier para realizar a prova, exceto que cada um vai realizar a prova só uma vez num dos horários escolhidos. Por fim, eu peço que, como é que vai funcionar? Vocês às 1h30 ou às 6h30, no horário escolhido, vão estar online e vão receber por e-mail, através da sala de aula virtual, as questões a serem respondidas. Eu solicito que vocês me devolvam as questões no prazo de 2 horas a contar da 1h30, portanto até as 13h30, ou das 6h30, portanto até as 8h30, que vocês me encaminhem as respostas em formato PDF, que é o formato mais conveniente para mim, para corrigir e devolver as questões corrigidas. Tá? Eu vou fazer isso imediatamente com vistas à aula da próxima terça-feira. Bom, eu passo a responder as questões que me foram encaminhadas e vou responder na ordem cronológica que elas me chegaram. Tá? Primeiro conjunto de questões. Moore diz que somos capazes de saber coisas que não podemos provar. Aqui está uma mão. Aqui está um exemplo, bem entendido, de questão de proposição que nós podemos, segundo Moore, saber que é verdadeira, mas não podemos provar. Mas Wittgenstein diz que ele está confundindo estar legitimamente certo e saber. Se isso é correto, Wittgenstein acusa Moore de confundir proposições que nós temos todo o direito de afirmar que são verdadeiras com proposições que nós sabemos que são verdadeiras. Saber é ter uma crença verdadeira justificada. Isso não é a mesma coisa que está autorizado a tomar por verdadeiro. Quando penso em o que é vermelho, me vem uma imagem mental de vermelha, que não posso provar o que é. Porque eu não entendi exatamente a frase. Acho que o que está dizendo é o seguinte, que eu tenho uma imagem mental de vermelho, eu não posso provar que algo é vermelho, mas aqui é importante distinguir ter uma imagem mental de ver alguma coisa. Eu posso provar que alguma coisa que eu vejo é vermelho, sim. Eu tenho uma tabela de cores da fábrica, por exemplo, com amostras de cor, e eu digo, isto é desta cor aqui. E todo mundo pode ver que é assim, e eu posso fazer a prova de que algo é vermelho. Tá? Nesse caso, então, eu sei o que é vermelho, mas estaria legitimamente certa sobre o que é vermelho? O mais das vezes nós somos competentes no uso do vocabulário das cores, mas note o caso dos daltônicos, por exemplo, que não tem a mesma competência. O cego não tem nenhuma competência no uso do vocabulário das cores. Ou isso só se aplicaria às coisas externas a mim? Estar legitimamente certo não se aplica apenas às coisas externas a mim, já que se aplica aos meus dados sensíveis. E os dados sensíveis são tanto para Moore como para nós, são paradigmas de coisas que nós conhecemos com absoluta certeza, sem necessidade de verificação. Tá? Aqui vem uma segunda questão diferente. Russell diz que há expressões denotativas que não denotam nada. Unicórnio, por exemplo. O unicórnio não denota nada, então não existe. É isso, quer dizer, claro, é o contrário. É porque não existe nada que a palavra unicórnio denota, que a palavra unicórnio não denota nada. Já Moore diz que coisas no espaço fora de nós são coisas tais
que do fato de que uma coisa dessas, né, bem entendido, existe, não se segue que essa coisa é parte da experiência de qualquer um que seja. Nesse caso, seria então possível dizer que o unicórnio existe, poderia existir? Não. Não cabe dizer que o unicórnio existe, nem que poderia existir. Caso existissem unicórnios seriam coisas no mundo exterior, então unicórnios seriam coisas tais que do fato de que uma tal coisa existe, não se segue que essa coisa é percebida. Mas é preciso que a coisa exista em primeiro lugar. Então a diferença importante não é entre temos duas diferenças. Temos coisas que existem e da sua existência não se segue que elas são percebidas, e temos uma distinção entre coisas que existem e cuja existência não é percebida, ainda que sua existência não seja percebida, e coisas que não existem, mas se existissem seriam tais que sua existência não poderia ser percebida. O unicórnio, se existisse, está nessa categoria, mas não existe, justamente. Tá? No mais, se sobrar tempo, poderia revisar a questão de como é possível pensar o não ser. Sim, os predecessores de Platão, os filósofos pré-socráticos, tinham construído uma variedade de argumentos que têm em comum a mesma conclusão paradoxal, a saber que nós não podemos dizer o não ser. E não podemos dizer o não ser significava não podemos falar do que não há e também não podemos falar falsamente. Ora, esses são dois sentidos. Não podemos falar do que não há e não podemos falar falsamente. Mas Platão mostra que os dois sentidos estão amalgamados numa só pergunta: por que os seus predecessores não distinguiram o modo de significado do nome, que só nomeia se houver algo que é o nomeado, e o modo de significado da proposição, que pode ter significado ainda que nada lhe corresponda na realidade? É o caso da proposição falsa. Nada corresponde na realidade a uma proposição falsa. Mas isso não a torna uma proposição sem sentido, porque coisas correspondem na realidade, entidades correspondem na realidade às suas partes constituintes. Platão distingue duas partes na forma mais elementar da proposição, que ele chama respectivamente nome, onoma, e verbo, rema. Se eu digo teeteto voa, a palavra teeteto denota o indivíduo teeteto. A palavra voa denota o verbo, a propriedade de voar. Só que não há teeteto voando na realidade. Teeteto não voa. Essa proposição é falsa. Mas essa proposição falsa é tornada possível pelo fato de que as suas partes constituintes denotam entidades na realidade. Assim, a relação de denotação é uma condição para a proposição ser verdadeira, mas não é a denotação de um fato por uma proposição, e sim dos constituintes de um fato pelos constituintes de uma proposição. É dessa maneira que é possível pensar o não ser. Platão, portanto, responde a pergunta numa forma que a gente poderia chamar condicional. Se por pensar o não ser entende-se pensar falsamente, pois Platão mostra como isso é possível. Mas se por pensar ou não ser entende-se pensar sobre o que não há, sobre o que não existe, Platão nada diz sobre isso. E ninguém disse nada sobre isso até Russell em 1905. Em 1905, em On the Notion, Russell resolve cabalmente essa questão. Como é possível pensar ou não ser? Isso é, pensar sobre o que não há? A resposta é por descrição. A generalidade lógica serve para isso. Tá? Dizer que nada existe e dizer uma expressão denotativa é dizer uma expressão denotativa que não denota nada. No nada não é uma expressão denotativa. Tá? Nada existe é uma proposição forçosamente falsa. Forçosamente, eu estou falando de alguma coisa quando digo que existe ou que não existe, mas nada não é uma expressão denotativa, não é uma expressão tal que um objeto corresponde se e somente se ele tiver um conteúdo predicativo expresso nessa expressão aí.
nada é o quantificador, e diz para todo x, x não existe. Tá? Essa proposição é falsa. O Moore não digo, mas o Russell certamente diria isso. Já quando eu digo nada existe, eu estou proferindo uma proposição. Então, pelo menos essa proposição existe. Portanto, ela é forçosamente falsa. E a alternativa de quem perguntou a pergunta foi: é dizer uma pessoa notativa que não nota nada, ou é simplesmente uma incoerência ou absurdo? É absurdo. Não no sentido de incoerência, mas no sentido de necessariamente falso. Isso não pode ser verdadeiro em hipótese alguma. Tá? E assim se responde. Desculpe, não entendi. Assim se resolve essa questão. Vamos ver que próximas questões me chegaram aqui. Aqui eu tenho essas. Na aula 3, o senhor comenta sobre Moore e sua obra Principia Ética. Não sei se compreendi por completo a razão pela qual bom é uma noção primitiva. Se possível, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. Bom, Moore sustenta que a noção central da ética, que é a noção de algo ser bom, no sentido ético da expressão bom, moralmente bom, é indefinível. E diz Moore é indefinível como amarelo é indefinível. O que isso significa dizer? Que não pode haver teorias éticas. Não pode haver uma teoria filosófica da forma para todo X. X é bom sem somente ser blá, blá, blá. E Moore trata de mostrar isso refutando uma variedade de teorias éticas. Trata-se de teorias kantianas que sustentam que bom é aquilo que está conforme ao imperativo categórico. Trate-se de teorias utilitaristas que sustentam que bom é aquilo que promove o bem comum, maximiza a satisfação da comunidade. Trata-se de teorias éticas que identificam o bem com a realização de alguma virtude. Em todos os casos, Moore procede empregando o assim chamado argumento da questão em aberto, que consiste em perguntar o seguinte: bom, vamos supor, se você diz que bom é aquilo que satisfaz um imperativo categórico kantiano, vamos imaginar um x tal que x satisfaz um imperativo categórico. A pergunta agora é: cabe perguntar se x é bom? Se a resposta for afirmativa, é porque a pergunta não foi resolvida. O que Moore trata de mostrar, em cada caso, é que a resposta é afirmativa. Ou seja, para toda e qualquer tentativa de definição do bem, é possível encontrar exemplos de coisas que satisfazem essas definições e das quais, todavia, ainda faz sentido perguntar se são boas. Portanto, a questão não foi decidida. Isso assim, 80% do livro, ou Principia Ética, é dedicado a mostrar acerca de uma variedade de teorias morais que elas se expõem à objeção da questão em aberto, que elas não oferecem definições do bem. É assim que, indutivamente, Moore pretende estabelecer que o bem não é definível. Feito isso, no final do livro, o que ele faz? Ele apresenta diretamente espécimes do bem moral. São alguns exemplos, não é que Moore pretenda que com isso está dito tudo, mas são exemplos que ele considera incontroversos. Todo mundo sabe que a contemplação da beleza na arte e na natureza e a afeição pessoal no amor e na amizade são coisas intrinsecamente boas. São coisas boas no sentido moral da expressão. E isso é tudo o que há a dizer a seu respeito. Próxima questão que eu tenho aqui. Na aula 7, o senhor nos apresenta a teoria do conhecimento de Russell. A teoria do conhecimento de Russell é considerada por ele uma contraparte de sua lógica, sim. O senhor ainda nos diz que os termos singulares estão para as expressões denotativas, assim como o conhecimento por contato está para o conhecimento por descrição. Se possível, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa afirmação e também sobre a ideia de que toda a proposição que nós podemos compreender está constituída exclusivamente de entidades que nós conhecemos por contato.
Porque Russell pensa que todo termo singular está para uma expressão denotativa, assim como o conhecimento por contato está para o conhecimento por descrição. Bom, a ideia é que os referentes de um termo singular são entidades cuja existência nós não podemos pôr em dúvida. O objeto designado por um termo singular não pode não existir. A sua existência é uma condição do sentido, do significado do termo singular. Esse modo de existência, de algo que não pode ser posto em dúvida, é característico da existência das coisas que nós conhecemos por contato. Eu não posso duvidar da existência desse vermelho que eu enxergo no meio do meu campo visual, ou desse tom de Lá maior que eu escuto na minha audição. Em troca, o objeto designado por uma expressão denotativa pode existir ou não existir, e isso não afeta o significado da expressão denotativa. Se eu digo o atual rei da França é calvo, o que eu digo é falso, não porque o atual rei da França não seja calvo, mas se não há nada que a expressão o atual rei da França designe. Portanto, o que a expressão o atual rei da França designa é conhecido apenas por descrição. Como Russell explica no início do artigo Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description, eu sei que o candidato que tiver mais votos vai vencer as eleições, mas eu não sei quem é o candidato que terá mais votos. Portanto, eu conheço por descrição o candidato que terá mais votos, mas não por contato. Tá? O ponto crucial, então, é a pergunta se eu posso duvidar da existência do objeto. Se eu não posso duvidar da existência do objeto, eu tenho um objeto conhecido por contato. Se eu posso duvidar, eu tenho um objeto conhecido por descrição. Prosseguindo, a próxima pergunta que eu tenho é a seguinte. O senhor diz que Moore se posiciona contra a corrente idealista que sustenta uma teoria em que nossa experiência com a realidade é mediada por juízo, certo? Certo. Diz também que Russell, mesmo adotando a posição de Moore, postula o conceito denotativo como um termo mediador entre a mente e o mundo em sua obra The Principles of Mathematics, correto? Correto. Diz ainda que Russell abandona essa teoria do conceito denotativo em On the Noting, ao adotar a teoria das expressões denotativas. Procede. A minha dúvida sobre isso é a seguinte: o que muda de uma teoria para outra? E por que não há na teoria das expressões denotativas um termo mediador entre a mente e o mundo? Não há um termo mediador entre a mente e o mundo, porque a análise de proposições contendo expressões denotativas resulta, quando completamente analisada a proposição, em uma proposição em que só ocorrem quantificadores, conetivos, variáveis ligadas e termos gerais. Portanto, não ocorre nada que sequer pareça ser um termo singular. Não ocorre nada a que pareça corresponder a uma expressão denotativa. Quando eu pego a proposição, o atual rei de França é calvo, eu analiso essa proposição, não resulta na análise nada correspondente à expressão o atual rei da França. Portanto, não há nenhuma razão para postular um conceito denotativo, porque na forma inteiramente analisada da proposição, essa expressão denotativa desapareceu. O que nós temos agora é A1x, que é rei da França. Para todo y, se y é rei da França, y é igual a x, e x é calvo. Desapareceu completamente a expressão denotativa, e com ela desaparece qualquer motivo que nós tivéssemos para postular a existência de conceitos denotativos. Nós temos expressões da linguagem e a extensão dessas expressões da linguagem, as entidades que correspondem a essas expressões, que para Russell, nesse caso, vão ser os predicados, portanto, universais, e noções lógicas, que são constituintes de proposição para Russell, não são para Wittgenstein, mas são para Russell, correspondentes a noções como todo, algum, não e assim por diante. Tá? Então não há nada parecido com o termo mediador entre mente e mundo, e pode-se dizer com justiça que em On the Noting, Russell resgata a teoria do juízo de Moore, de 1898,
rejeitando a teoria dos conceitos denotativos. Aliás, há uma seção desse ensaio que eu não me dediquei a analisar com vocês, ela é muito complicada, a gente não teria muito a ganhar dessa análise, mas é uma seção inteira do artigo on the note dedicada a rejeitar a teoria dos conceitos denotativos. É o principal argumento que Russell apresenta em favor da teoria das descrições. Próxima pergunta é sobre Frege. O senhor disse que Frege usa no lugar de sujeito e predicado as noções matemáticas de função e argumento, certo? Certo. Como se dá essa correspondência e qual é o ganho que Frege tem ao utilizar essas expressões matemáticas no lugar daquelas gramaticais? Bom, o fundamental é o seguinte, as noções gramaticais de sujeito e predicado encobrem formas lógicas muito diferentes. Se eu digo Sócrates é mortal, eu tenho uma proposição singular, que é verdadeira se e somente se o indivíduo designado pelo termo singular Sócrates está na extensão do predicado mortalidade. Mas se eu digo todo homem é mortal, eu tenho algo também da forma sujeito e predicado, sujeito todo homem, predicado é mortal, mas a forma lógica é completamente diferente, porque não existe uma entidade todo homem, na qual eu esteja dizendo que essa entidade é mortal. Eu estou dizendo de cada indivíduo, de todo X, que esse X cai sob o conceito de homem, cai sob o conceito de mortal. Então a forma gramatical encobre formas lógicas muito diferentes. E é para evitar isso que Frege não emprega as categorias gramaticais. Ele substitui sujeito e predicado, respectivamente, por argumento e função. E o ganho é tornar explícita a forma lógica por contraste com a forma gramatical. A forma gramatical encobre a forma lógica. Esse é um tema recorrente na lógica moderna, de Frege em diante, passando por Russell e Wittgenstein. E o ganho, então, é não sucumbir à ilusão de que a forma gramatical expressa a forma lógica de proposições. Terceiro, sobre a noção de incompatibilidade sintética. As noções hoje e amanhã são casos de incompatibilidade sintética? São. As proposições dia 6 de outubro é hoje, dia 6 de outubro é amanhã são proposições matemáticas sinteticamente incompatíveis? São. São porque uma não é a negação da outra. Exatamente como X é verde, X é vermelho. Se eu digo X é verde, a negação disso é X não é verde. A proposição em troca de X é vermelho é incompatível com essa, mas é uma proposição singular igualmente. Não se trata da negação dessa proposição. Vamos adiante, eu tenho agora a seguinte questão. No paradoxo dos conjuntos que Russell observa contra o argumento de Frege, o problema se encontra quando Frege diz que todo predicado bem formado tem uma extensão? Sim. Isso é o princípio de compreensão. Para todo predicado sintaticamente bem formado deve corresponder uma extensão. E o Russell mostra que há predicados que são sintaticamente bem formados, aos quais nenhuma extensão pode corresponder. Para solucionar, Frege teria que ser mais rígido na condição para algo ter uma extensão? Exatamente. Ele teria que impor restrições. Não basta o predicado ser logicamente bem formado para que ele garanta uma extensão. Então, seria preciso estabelecer restrições aqui. Portanto, é preciso abandonar a lei fundamental número 5. Mas se ele estivesse tentando enrijecer a condição para se livrar do paradoxo, isso causaria novos problemas? Bom, depende do que a gente põe no lugar. Tá? Digo isso pensando se o novo axioma 5 foi só uma correção para se livrar do paradoxo, ou foi uma tentativa de um axioma completamente novo. A ideia do Frege é se livrar do paradoxo. Ele não vê como ter algo muito diferente da ideia de que todo predicado determina uma extensão. O que ele procura encontrar agora é, rejeitando essa ideia, porque o paradoxo de Russell mostrou que ela tem que ser rejeitada, o que ele procura ter agora é uma caracterização das condições em que nós dizemos da extensão de um conceito que ela tem o mesmo tamanho da extensão de um outro conceito. Então, na solução alternativa, apela para o que é conhecido como o princípio de Hume, que diz que dois conceitos têm a mesma magnitude, a extensão de dois conceitos tem a mesma magnitude, quando as duas extensões podem ser postas numa relação de coordenação biunívoca entre elas. Para usar um exemplo que o próprio Frege tinha dado em Os Fundamentos da Aritmética, o mordomo que está organizando um jantar
pode saber que há tantos garfos quanto as facas na mesa, sem para isso contar os garfos nem contar as facas. Basta que ele se certifique de que para cada garfo há uma faca. Então ele sabe que esses dois conjuntos são biunívocos, que para cada elemento de um desses conjuntos há um elemento no outro conjunto. Essa lei, chamada lei de Hume, deveria cumprir as funções que o malfadado do axioma número 5 pretendia cumprir na versão original da aritmética de Frege. Pergunta sobre expressão denotativa, ocorrência primária e ocorrência secundária. No caso dos quantificadores universal e existencial, eu entendi o funcionamento, claro. É o exemplo mais simples. Se eu digo todo menino ama uma menina, isso pode ter dois significados. Pode significar que para todo x há um y tal que x ama y, e pode significar que há um y tal que para todo x, x ama y. Ou seja, para cada menino há uma menina que ele ama, ou há uma menina tal que todo menino a ama. Mas, por exemplo, quando a expressão denotativa é Apolo, não entendi exatamente como seria a forma da sentença onde a ocorrência secundária. Bom, não parece evidente, porque Apolo se comporta aparentemente como um termo singular. Mas se Apolo é uma expressão denotativa, deve ter a forma de um quantificador. E o Russell nos diz que nós podemos apreender o que significa o nome, pseudonome Apolo, consultando um dicionário mitológico. E aí nós encontramos algo como a expressão o Deus Sol. E agora nós podemos dizer o Deus Sol era muito belo, dizendo que existe um x, tal que x é o Deus Sol, que para todo y, se y é o Deus Sol, y é igual a x e x é muito belo. E agora nós podemos ter uma ocorrência tanto primária como secundária da descrição definida. Se eu digo, Jorge IV queria saber se Apolo é o mais belo dos deuses, então isso pode significar, Jorge IV queria saber se existe um x, tal que x é o Deus Sol. Para todo y, se y é o Deus Sol, y é igual a x, e x é o mais belo de todos os deuses. Jorge IV queria saber se existe, etc. Então esse existe aqui aparece numa oração subordinada, a ocorrência da expressão denotativa é secundária. Mas se eu digo, existe um x, tal que x é o Deus Sol, para todo y, se y é o Deus Sol, y é igual a x, e Jorge IV queria saber se x é o mais belo dos deuses, a descrição, existe um x, tem ocorrência primária e não secundária, e é assim que a distinção se aplica a toda e qualquer expressão denotativa. Terceiro, eu associei o exemplo de o atual rei da França é calvo com todo unicórnio é rosa. Esse segundo seria verdadeiro, pois não há unicórnio que não seja rosa, esse sendo o único caso para falsificar a proposição perfeita. Se eu digo todo unicórnio é rosa, eu digo que para todo x, se x é unicórnio, x então é rosa. Como não há unicórnios, o antecedente do condicional é falso e todo condicional cujo antecedente é verdadeiro, todo condicional cujo antecedente é falso é verdadeiro. Se eu alterar para todos os atuais reis da França são calvos, manter-se é verdadeiro, certo? Sim, todos os atuais reis da França não denota nada. Portanto, dizer para todo x, se x é o atual rei da França, x é calvo, nós temos um condicional cujo antecedente é falso, portanto um condicional verdadeiro. Enquanto em troca, né, então, o atual rei da França é calvo seria falso, porque não existe o rei da França, né? Enquanto todos os atuais reis da França são calvos, seria verdadeiro. Entendo que na forma lógica fica claro que as duas proposições tenham distintos valores de verdade. Porém, se eu pensar que a forma lógica é apenas uma representação, que ela apenas se adequa à gramática, mas ela não se adequa à gramática. A gramática encobre a forma lógica. O atual rei da França tem uma forma lógica, embora a forma gramatical seja sujeito e predicado, e todo o atual rei da França tem outra forma lógica, ainda que a forma gramatical seja sujeito e predicado também. Portanto, se eu pensar que a forma lógica é apenas uma representação, que ela apenas se adequa à gramática, sendo a gramática o verdadeiro define duas valores de verdade, mas não é, a gramática não é
como o Wittgenstein vai aprender com Russell, e a primeira coisa que ele escreve nas Notes on Logic de 1913, desconfiar da gramática é o primeiro requisito para fazer filosofia. Tá? Então, aqui está dito assim, se as duas proposições têm um distinto valor, pois se eu pensar que a forma lógica é apenas uma representação, que ela apenas se adequa à gramática, sendo a gramática o verdadeiro definidor do valor de verdade, não me parece tão evidente que as duas proposições tenham valores de verdade distintos, gramaticalmente falando. Por quê? Porque a gramática encobre a forma lógica, porque ambas são da forma sujeito-predicado, mas a forma gramatical é muito diferente. Num caso é f de A, e no outro caso é para todo x, se f de x, então g de x. Se eu não tivesse acesso à forma lógica de ambas, dificilmente eu conseguiria prever que elas têm valores de verdade diferentes. Exatamente. É isso. Por isso é preciso ir para além da gramática e encontrar a forma lógica. Terceira, incompatibilidade sintética. X é verde, X é azul. Duas proposições elementares que aparentam contradição, não só aparentam, estão numa relação. Bem, a relação em que elas estão se aparenta a contradição. Se há contradição realmente é o que está em questão. Então, X é verde, X é azul. Duas proposições elementares que aparentam contradição, mas não se conseguiu demonstrá-lo. Não se conseguiu demonstrar que havia realmente uma contradição, porque para que houvesse contradição, pelo menos uma dessas proposições não poderia ser elementar. Ela teria que ser um valor de verdade da outra. E nesse caso nós teríamos que ter uma operação lógica, tipicamente a negação, no conteúdo de uma dessas proposições que não está na outra. Eu projetei que a solução se daria pensando que x é azul implicaria x é azul e x não é verde, e x não é branco e assim por diante. Ou seja, ao afirmar que x é azul, também se nega que ele seja de todas as outras cores, e quando se diz que x também é verde, x não é verde e x é verde aparece em conjunção, portanto, contradição. Mas isso não pode ser assim, porque uma proposição elementar não pode conter uma negação. Uma negação é uma operação de verdade, e apenas funções de verdade contêm negações. Depois me ocorreu que isso não funcionaria, pois estamos tratando de proposições elementares, justamente, é isso aí. Se x é azul significar x é azul e não é verde, não é branco, ela deixa de ser elementar, pois tem muitas partes. Seria por aí o raciocínio? Sim, é perfeitamente isso, está inteiramente correto, não tem o que tirar nem pôr. Vamos adiante. Próxima questão que eu tenho aqui, sobre o conceito denotativo conforme Russell, o senhor explica. O conceito denota, portanto, quando se ele ocorre numa proposição, a proposição não é sobre esse conceito, mas sobre uma entidade relacionada de uma certa maneira com ele. O exemplo em questão explicava o fato de eu entender totalidades infinitas, tal como o conjunto dos números inteiros positivos, sem conhecer cada um deles, mas a partir do contato que tem com uma entidade que está com ele numa certa relação lógica, que é o conceito denotativo. Mas aí eu pensei, qual conceito não seria denotativo? Bem, só são conceitos denotativos os conceitos que correspondem a descrições ou a expressões denotativas. Se eu digo simplesmente azul, azul não é um conceito denotativo. Azul é um predicado, simplesmente. Nem sequer parece ocorrer na posição de sujeito gramatical. Enquanto que conceitos denotativos ocorrem sempre na posição de sujeitos gramaticais. Outra coisa, todo número inteiro positivo, blá blá blá, foi o exemplo de proposição que o senhor deu. Mas blá 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 é que seria o conceito, certo? Não. Todo número inteiro positivo é um conceito e blá blá blá, predicado, também é um conceito. Tá? Todo número inteiro positivo tem um quadrado. Tá? Ser um número inteiro positivo é uma propriedade e ter um quadrado é uma propriedade também. Então, por que conceito denotativo? Essa ideia de conceito denotativo vingou? Não. Russell abandonou essa ideia quando ele encontra uma análise das expressões denotativas que não requer postular a existência de uma entidade intermediária entre mente e mundo. E essa é a análise exposta em On Denoting. Tá? Então, essa ideia de conceito denotativo vingou? Não. Ela foi substituída pela ideia de expressões denotativas? Sim. A ideia de expressões denotativas dá conta da questão do infinito matemático? Dá. Nós conhecemos o infinito matemático sem para isso ser requerido. Nem que nós tenhamos contato com cada um dos objetos que formam uma coleção infinita, por exemplo, todos os números inteiros positivos,
nem que nós tenhamos em troca a apreensão de um conceito denotativo todo número inteiro positivo. Nós aprendemos a expressão denotativa, sabemos como essa expressão significa, e esse é todo o conhecimento que é requerido para conhecer a série dos objetos matemáticos. Ao contrário do que o Russell havia escrito nos Principles of Mathematics de 1903, conceitos denotativos não são a chave da capacidade de entendimento de conhecer totalidades infinitas. Nós conhecemos totalidades infinitas através da operação de denotação. De modo geral, através da operação de denotação, nós podemos falar de objetos que nós não apreendemos, seja porque não são objetos finitos, seja porque não são objetos existentes. Não se pode aprender o inexistente. E a teoria das expressões denotativas de John Denote dá conta de todas essas possibilidades. São as perguntas que eu recebi até aqui. Nós terminamos a aula por hoje assim. Quinta-feira, à 1h30 ou às 6h30, conforme o gosto, a preferência ou a conveniência de cada um, nós teremos a prova e até então, boa sorte para todos.